Felipe Coutinho está muito perto de virar reforço do Vasco. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores desse acordo iminente. Por falar em algo próximo de acontecer, preciso te atualizar sobre Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo a caminho do West Ham. Por falar no clube inglês, a ideia do West Ham é fechar com outro jogador que atua no Brasil e pertence ao Corinthians. Preciso te atualizar também sobre a escala de shows no Allianz Parque. E eu fiquei surpreso com a quantidade de shows que tiram o Verdão do seu estádio por temporada. Quero saber se você também ficará. Para completar as últimas no mercado, bastidores, finanças, o futuro do Gabigol, com Cruzeiro, Bahia e muito mais atrás do jogador. Preciso falar ainda sobre Matheus Henrique e várias outras informações importantes. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só dizer que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Quero mostrar na tela jogos dessa quarta-feira na Copa do Brasil com os meus palpites, vou te dizer como é que eu apostei. Primeiro, apostei em ambas as equipes marcam para Vitória e Botafogo, cotação a R$ 1,94, coloquei R$100. Depois fiz uma aposta quádrupla, imaginando as vitórias do Atlético Goianiense, do Fluminense, do Corinthians e do Flamengo. Essa cotação ficou superior a R$ 3, coloquei R$50 para voltarem mais de R$150. Aposte como quiser, o importante é você clicar no link que está no comentário fixo, fazer seu cadastro, depositando 100% da grana volta em bônus, com a lembrança de que você precisa ter mais de 18 anos de idade, jogar com responsabilidade e que o bônus máximo conferido pela Aposta Ganha é de R$200. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Gemerson. Pela manhã já havia cravado a ida dele para o Grêmio, pois saibam que à tarde o Grêmio anunciou a chegada do atleta que pertencia ao Galo. Operação de mais ou menos R$3.800.000, Gemerson que assinou contrato com o Grêmio até dezembro de 2026. Já a imprensa argentina está afirmando que Gary Medel pode ser reforço do Boca Juniors depois da Copa América. Torcedor do Vasco, dirigentes do Vasco e comissão técnica Cruz Maltina adorariam que essa história avançasse. Gary Medel está completamente fora dos planos e custa R$800.000 por mês. Para completar, queria falar sobre um inédito título. Na tarde dessa quarta-feira, a Atalanta venceu o Bayer Leverkusen e se sagrou campeã da Liga Europa. Primeira participação do time numa final de competição europeia e uma grande atuação até os minutos finais desse jogo. Vencia por 3-0 com 3 gols do nigeriano Lookman. E a Atalanta, que tem no seu técnico Gasperini alguém que nunca havia vencido títulos, conseguiu se consagrar com o segundo título mais importante do futebol europeu, só atrás da Liga dos Campeões. Bora falar agora sobre o Matheus Henrique, você lembra dele? Meio-campista que surge no Grêmio, é vendido para o futebol europeu e disputou a atual temporada pelo Sassuolo. A equipe italiana tem mais uma rodada por fazer, mas já está rebaixada à 19ª colocada com 29 pontos ganhos. O primeiro time fora da zona é a Udinese, que tem 34. E diante desse cenário, com o rebaixamento do Sassuolo, o Matheus Henrique deve deixar o clube italiano. É por causa disso que ele tem sido sondado por 2 clubes em especial no futebol brasileiro, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Jogador de 26 anos de idade que pode atuar como um primeiro, como um segundo ou até como um terceiro homem do meio-campo. Atual temporada de 32 jogos, 2 gols e 3 assistências. Para mim seria um baita reforço para a maioria dos clubes de futebol no Brasil. E você, o que pensa sobre o Mateuzinho? O Matheus Henrique, usa o espaço para comentários e diga se ele caberia no seu clube do coração. Combinado? Bora falar agora sobre Bahia, Grêmio, Corinthians, Palmeiras e quem mais está na disputa por Gabigol. Nas últimas horas surgiram mais 2 interessados no atacante. São eles o Bahia e o Grêmio. Esses 2 times se juntam a Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians, embora com estratégias diferentes, né? Palmeiras e o Corinthians querem fechar com o Gabigol um pré-contrato, de olho na possibilidade de tê-lo de graça em 2025. Já o Cruzeiro tem a intenção de fechar com o Gabigol já. De acordo com o Renato Maurício Prado, o Cruzeiro inclusive já fez uma primeira proposta ao Gabigol, oferta de 3 anos de contrato com R$2 milhões por mês de salário. Ninguém do staff do Gabigol confirma as tratativas, acho até natural que não confirme, até para evitar qualquer desgaste com o torcedor do Flamengo, e o desgaste já anda bem grande.
Sobre Bahia e Grêmio, que são os mais novos interessados. A justificativa para essas negociações. No Bahia, Everton Ribeiro e Rogério Ceni são muito próximos do Gabigol. O Everton Ribeiro era talvez entre os líderes do elenco do Fla aquele com o melhor relacionamento com o Gabigol. Gabigol que acabou perdendo moral com atletas do Flamengo por conta do seu comportamento nem sempre muito profissional. E o Bahia precisa de um atacante que faça gols. Seria um casamento bem interessante. Em relação ao Grêmio, Renato Gaúcho declarou na última segunda-feira em entrevista ao Sport TV que é muito amigo do Gabigol e deixou nas entrelinhas a intenção do Grêmio em fechar com um atleta. Resta saber quanto é que o Flamengo vai pedir para negociá-lo agora, ou se o Flamengo fica com o Gabigol até o fim do ano, gastando entre salários, direitos de imagem e luvas um pacote superior a 14 milhões de reais para perdê-lo de graça em dezembro. Bora falar agora sobre Felipe Coutinho. Ninguém pode cravar, mas estou assegurando para vocês que as negociações entre Vasco e Felipe Coutinho estão fechadas. Coutinho já apertou a mão de um dirigente importante da Associação do Vasco, assegurando que será reforço cruzmaltino na metade do ano. Valores. Hoje ele ganha 3 milhões e meio de reais por mês no Aston Villa, embora tenha disputado a temporada atual no futebol do Catar. Não fica no Catar, não fica no Aston Villa. Há, inclusive, uma negociação entre o Felipe Coutinho e o Aston Villa para rescisão do contrato de forma imediata. Se essa rescisão não avançar, a tendência é que o Aston Villa empreste o jogador para o Vasco até o fim da temporada com opção de compra. Como é que vai funcionar o valor a ser pago pelo Vasco em relação a salários para o Coutinho? Cerca de 30% dos seus vencimentos. Então, se ele ganha 3 milhões e meio de reais mensais, o Vasco já se dispôs a pagar algo na casa de 1 milhão e 100 mil reais. Ao contrário de várias outras tentativas que o Vasco fez para repatriar o Coutinho, dessa vez foi o meio atacante quem disse: quero voltar ao Brasil e vou dar toda a preferência ao Vasco. Ele nem escutou. Ele ignorou completamente propostas de outros clubes interessados, como por exemplo o Cruzeiro. Enorme identificação com o cruzmaltino. Dá para dizer que entre a associação e Coutinho já está tudo certo. Resta essa resolução da rescisão do contrato. É o próprio Coutinho com os seus representantes quem traz tais tratativas. Só mais um acréscimo. Muita gente chegou a escrever e falar que a 777 também tinha tratativas avançadas com o Coutinho. Essa informação não é correta. Inclusive, o Josh Vander ignorou solenemente o Kia Jorabichian, que é o representante do Coutinho. O Kia foi até os Estados Unidos para se encontrar com o Josh para tratar sobre o Coutinho. Ele foi ignorado solenemente, o que não pegou muito bem. Antes de mudar de assunto, só para contar que a Associação do Vasco assegura que há 3 empresas interessadas em adquirir a SAF do clube, que hoje pertence a 777, muita gente cravando que José Roberto Lamáquia desistiu da compra do Vasco. E eu ainda não tenho essa informação, quando eu tiver, conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Fabrício Bruno, que está de saída do Flamengo. Ele deve enfrentar o Amazonas na noite dessa quarta-feira, mas na sequência assinará contrato com o West Ham, informação que foi divulgada primeiro por uma conta que cobre o clube inglês lá na Inglaterra. Negociação de 15 milhões de euros ou 84 milhões de reais. Fabrício Bruno vai assinar um contrato de 5 temporadas e vai ter um belo reajuste em relação ao salário que ele ganha. Por falar em grana, dá para dizer que o Flamengo se deu super bem. Investiu 15 milhões de reais para contratá-lo do Red Bull Bragantino e agora está vendendo por 84 milhões de reais. Atleta que no seu primeiro ano com a camisa do Flamengo praticamente não jogou em 2022, em 2023 muda essa chavinha, vira titular e em 2024 é inclusive convocado para a seleção brasileira. Uma das coisas que mais chamaram a atenção é sua velocidade. 113 partidas, 5 gols e 3 títulos com a camisa rubro-negra, passagem muito legal e dinheiro bastante significativo. O West Ham se comprometeu a pagar esses 84 milhões em 3 parcelas, a primeira à vista, a segunda em 1 ano e a terceira em 2 anos. Para arrematar sobre o Flamengo, rubro-negro também virou alvo de especulações sobre Matheus Martins, um atacante de 20 anos de idade que surge no Fluminense, é vendido para o Watford, também esteve na Udinese. Informação da Rádio Tupi é de que o Flamengo tem a intenção de contratar o Matheus Martins. Fui checar essa história e não consegui, ou melhor, ouvi de uma pessoa do Flamengo que não há interesse na contratação desse atleta, que pode atuar como ponta ou também como meio atacante. Matheus, que disputou em 2023 e 2024 pela Udinese 43 partidas com 6 gols e 2 assistências. Hora de falar sobre o Corinthians, e o West Ham parece perseguir o Timão.
Depois de ter duas propostas recusadas na semana passada em relação ao Wesley, o West Ham mudou o seu foco e agora cogita levar Yuri Alberto, centroavante de 23 anos de idade. Você que é corintiano e tem uma memória um pouco melhor vai lembrar que na metade do ano passado esse mesmo West Ham também fez oferta para contratar o Yuri Alberto. Na oportunidade, ofereceu 18 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. O Corinthians entendeu que o negócio não era bom, até porque o Corinthians detém apenas metade dos direitos econômicos e ficaria apenas com 9 milhões de euros. Então, para que a negociação aconteça agora, a tendência é que o valor precise ser ainda maior, até porque o Augusto Melo tem como uma das promessas de campanha só vender atletas em condições extremamente benéficas. Yuri Alberto, que nessa temporada de 2024 soma 21 partidas, 11 gols e mais uma assistência, hoje dá para dizer que a prioridade no Corinthians é de encontrar um clube para o Wesley. O Timão entende que vai ser capaz de fazer mais dinheiro com um atacante de 19 anos de idade, recém-promovido da base, do que com o Yuri Alberto, e não há necessidade de duas vendas. Desde que você faça uma grande venda, a outra venda não é necessária. E o Wesley já virou alvo do West Ham, do Borussia Dortmund. Agora há quem garanta que se o Rafael Leão deixar o Milan vai tentar a contratação do corintiano. Então agora é aguardar cenas dos próximos capítulos para entender que tipo de oferta vai aparecer. A melhor oferta até agora pelo Wesley foi de 20 milhões de euros fixos, mais 5 de bônus do Borussia Dortmund. Para completar sobre o Corinthians, ambiente agitado no aspecto político. Presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, pediu esclarecimentos a Augusto Melo sobre a intermediação na negociação com a Vaidbet. E ele também enviou uma denúncia à Comissão de Justiça do Corinthians, que vai investigar tudo o que está acontecendo. A ideia é que o Conselho Deliberativo escute o Augusto Melo, o Sérgio Moura, o Marcelo Mariano e também o Alex Cassundé, que é o responsável pela empresa que está embolsando 25 milhões de reais e que fez o repasse de dinheiro para uma empresa que tem um laranja. Situação bem esquisita que pode desencadear em demissões ou impeachment. Eu já havia contado para vocês na tarde, no vídeo da tarde dessa terça-feira, que há uma pressão grande pelas demissões de Sérgio Moura e também do Marcelo Mariano. O Sérgio Moura é o superintendente de marketing, o Marcelo Mariano é o diretor de administração do Corinthians. Só para arrematar, tem mais uma informação importante. Sérgio Moura aprontou mais uma. Ele contratou nos últimos dias Edu Oliver, que é um influenciador digital do Corinthians e trabalharia para a Corinthians TV. O Edu anunciou nas suas redes sociais que foi contratado, só que pouco depois dessa divulgação ele acabou sendo demitido. É que lembraram que esse mesmo Edu já havia feito ameaças a Cássio, a esposa dele, ao Gil e ao William. O Cássio, inclusive, registrou um boletim de ocorrência. E diante dessa situação, o Corinthians optou por dispensar alguém que havia acabado de ser contratado. Sérgio Moura e companhia não se ajudam. Bora fechar o vídeo com informação importante. Você, palmeirense, tem alguma ideia da média de jogos que o Verdão perde dentro do seu estádio, no Allianz Parque, por conta da realização de shows? Chuta. Chutou que número? Se você falou mais do que 4,5 jogos por temporada, você errou. Confesso que fiquei surpreso. Diante desse debate em relação a W Torre e Palmeiras, eu resolvi fazer o levantamento para entender quantos jogos por ano o Palmeiras perde por conta da realização de shows. E posso contar para vocês que desde 2015 foram 36 datas. Como nos anos de 2020 e 2021 não existiram shows por causa da pandemia, eu somei o número de jogos, somei o número de shows e dividi pelo número de anos, excluindo 2020 e 2021, e cheguei a essa média de 4,5 jogos por temporada, número para mim absolutamente surpreendente. Eu imaginava que o Palmeiras perdesse de 8 a 9 jogos por ano. Importante contar que nesse ano foram 5 shows, foram 5 partidas perdidas, mesmo número da temporada passada, tá? Em 2022 foram só 2 shows, que causaram perdas de jogos em casa, isso porque Coldplay, Justin Bieber e Imagine Dragons acabaram tendo seus shows cancelados. A temporada com recorde de jogos perdidos foi em 2019 com 8 partidas. Em 2018 foram só 6 jogos, em 2017 5 jogos, em 2016 outros 5 jogos e em 2015 2 partidas. Com um detalhe importante: o número de shows que o Allianz Parque recebe aumentou depois da pandemia. Era uma média de 25 shows por ano, essa média aumentou para 40 shows por ano. Mas a W Torre tem um enorme cuidado para não prejudicar o Palmeiras. Então, apesar da média
ter aumentado no número de shows, não aumentou o número de jogos que o Palmeiras desperdiça no seu estádio, essa média de 4,5 como eu contei para vocês. Isso porque a W Torre decide bloquear para semifinais e finais do Paulistão, para a fase de eliminatórias da Libertadores e para jogos a partir das oitavas de final da Copa do Brasil, o seu calendário para o estádio. Ainda que surja a oportunidade de um grande show, se essa data coincidir com qualquer um desses jogos ou com a perspectiva de qualquer um desses jogos, a W Torre recusa essa possibilidade. Confesso que eu não tinha essa ideia, fui buscar, levantei o calendário, depois fui perguntar mais explicações e eu acho bastante importante dividir essa informação com vocês. Vocês tinham ideia disso? Usem espaço para comentário para dizer o que vocês pensam. Esqueça de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos, tem live. Tchau!